Boa noite, pessoal, né? Porque agora já tá de noite, já são 9h03 da noite, o tempo passou voando assim. Fiquei muito tempo lá em cima. E eu vim dar os motivos pelo qual eu deixei de apoiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Assim, em 2018 eu apoiei ferventemente a candidatura dele, a pessoa dele, e acreditava que ele era uma opção boa para o Brasil. Eu era uma criança ainda, tinha 13 anos e era ingênuo. E depois de eu ver algumas coisas, eu parei de apoiar ele. Eu parei de apoiar e não gosto mais dele, não gosto mais da pessoa dele. Para mim ele representa muitas coisas que estão erradas, muitas coisas. Tá? Eu fiz um vídeo no dia 28 de agosto ou 25, não me lembro, que eu falava que eu tinha dúvida entre ele e Lula, e eu achava ele menos ruim que Lula. Eu mudei de ideia, mudei muito de ideia. Eu acho ele muito pior e eu vou dar os meus motivos aqui. Primeiramente, que não é simplesmente uma questão de dois adversários, sabe? Pra mim, Bolsonaro representa o pior que há na política brasileira, porque ele é justamente uma pessoa antidemocrática. Quando você vê as manifestações desse sujeito, ele não são por pautas, é por idolatria, tá? E ele intensifica essas manifestações. E também são e as pautas que tem lá são totalmente antidemocráticas, tá? Por exemplo, fechamento do Congresso Nacional, fechamento do Supremo Tribunal Federal, tá? Morte, violência, enfim. Tudo que há de ruim nessas manifestações são totalmente antidemocráticas. Depois, essas manifestações, ele não falou nada, ele não repudiou essas manifestações em 2020. E o que estava acontecendo em 2020? Pandemia do coronavírus, ou seja, ele incentivou manifestações antidemocráticas durante uma pandemia onde não havia cura para o coronavírus ainda. Ele intensificou, tá? E provavelmente o Brasil carrega muito mais mortes por causa dessa negligência dele em relação à vacina também, né? Mas dessa também dessa incentivação a manifestações no momento que não era para ter, tá? E os profissionais da saúde foram contra ele. Segundo, ele propagou um remédio ineficaz que a organização, como é o nome mesmo? A Organização Mundial da Saúde, entre outras, os especialistas, né, não concordavam. Ele propagou um remédio ineficaz. Sim, é por isso, sabe? Ele é uma pessoa que é anti-ciência. Ele não acredita na ciência e vê a ciência como mal. Sendo que a ciência, os métodos científicos são uma conquista, sabe? Desde décadas. E ele desdenhou, tá? Começando propagando um remédio ineficaz. Ele também representa, como eu já falei, ele incentivar manifestações democráticas e ele em si é antidemocrático. E pra mim ele é uma pessoa que. um personagem. A prova disso é em 1999, quando ele, que se diz anticomunismo, antissocialismo, apoiou uma pessoa comunista, Hugo Chávez. E disse que ele é uma esperança para a Venezuela e tudo. E vimos o que Hugo Chávez se tornou. Ah, mas Lula apoiava Hugo Chávez, tá? Eu tenho minhas críticas, tá? Mas Bolsonaro apoiou justamente porque sabia que ele tinha um projeto ruim de poder na Venezuela. Lula apoiou, aparentemente, por democracia e por uma luta entre ele. Eu não sei. Eu ainda tenho. Por isso, eu não tô dizendo que eu confio totalmente no PT. Eu tenho minhas dúvidas, mas eu estou falando o porquê de eu ter mudado de ideia em relação a Bolsonaro e porque eu acho que ele é uma ameaça até mais que Lula, né? Que em 8 anos de governo do PT, ele não fez nada para acabar, para derrubar a democracia, como vimos agora no dia 8 de janeiro, né, pelos apoiadores do presidente, que ele sim tem culpa, afinal, ele que colocou esse sentimento dentro dessas pessoas que não existia. E ele representa uma ameaça.
ameaça, na minha opinião, é uma ameaça contra a democracia, contra a liberdade, tá? Ele representa o quarto pilar do fascismo, que é, ele quer acabar com a realidade. Ele quer destruir a realidade e criar um mundo de teorias conspiratórias, que foi totalmente propagada por ele durante todo esse tempo. Ele já fez declarações horríveis, declarações monstruosas em relação a própria democracia, né, falando que ia dar golpe, né, que daria golpe se assumisse o poder, tá? E foi vazado um áudio dele dizendo que era para os Estados Unidos, Canadá, não me lembro, deteriorar as comunidades indígenas. Ou seja, ele é uma pessoa, ele é um literalmente não, mas ele é um sociopata, tá? Ele é um sociopata. E ele prega teorias conspiratórias, como por exemplo o marxismo cultural. O marxismo cultural é uma invenção nazista que teve justamente as intenções que esse marxismo cultural que eles pregam tem, que é colocar o medo de uma possível dominação comunista que não existe, não é na minha opinião, é um fato, não existe uma dominação, o plano de uma dominação comunista no Brasil, principalmente por parte do PT, não existe, é uma mentira, e isso veio da Alemanha nazista. Eles propagavam o mesmo medo desse marxismo cultural, só que o nome é bolchevismo cultural. E diziam que os bolcheviques vão dominar a Alemanha, que os comunistas vão dominar tudo. E eles perseguiam artistas, pessoas, sabe? E era isso, basicamente. A mesma coisa que a gente vê hoje em dia, né? Eu pesquisei uma coisa sobre ele também e acabei encontrando que ele cortou verba de moradias de um programa que ele mesmo disse que criou, mas quando na verdade ele só alterou o nome, que esse programa era o Minha Casa Minha Vida do PT, tá? Ele só mudou o nome. E ele cortou verbas desse suposto programa dele, tá? Que não é dele. Ele cortou verbas desse programa para colocar no orçamento secreto. Por isso. E vimos também que ele vivia xingando pessoas do Supremo Tribunal Federal. Ele literalmente não respeitava as regras do jogo democrático também, dizendo que as urnas eram fraudadas e não mostrava provas nenhuma a respeito disso. Colocou um pensamento doido na cabeça dos seus seguidores, se aproveitou de um momento de fragilidade das pessoas, tá? Porque ele acabou, a extrema-direita acabou... Se vocês se lembram daquelas manifestações de 2013, então... aquilo eram manifestações legítimas que pediam pautas de verdade. Ele pegou aquelas pessoas, sabe? A extrema-direita pegou. E ele cresceu como ressentimento da população brasileira, sabe? Com diversas coisas. Se aproveitou desse ressentimento dela. Por exemplo, a questão da bandidagem. Ele chegou dizendo, bandido aí, bandido tem que morrer, blá blá blá. Quando na verdade ele usou desse ressentimento para apenas subir, tá? Enfim, outros ressentimentos, outros medos que não sequer existem, como por exemplo a ditadura gaysista que não existe. Enfim, outras coisas. Talvez eu não tenha explicado direito, mas enfim, tchau.